Finalmente, gente, cheguei com o episódio 3 de Paulo o Apóstolo. Fala, gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem chegou aqui e não me conhece, muito prazer, eu sou a Lilian, sua parceira oficial nos resumos da sua novela, sua série bíblica favorita. E pra você que não deixou seu like ainda, já deixa seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e sem demora, porque eu já demorei demais. Bora pro resumo. E já no início, logo após o ocorrido com toda a história de Estevão, Saulo está no Sinédrio e claramente nervoso por tudo que aconteceu. Está desnorteado, perdido e tenta se acalmar. E acredito que, para se consolar e se reafirmar consigo mesmo, ele ora dizendo a Deus que fez o que precisava ser feito para proteger a lei. E aqui é nítido em Saulo que ele nem mesmo tem certeza do que fala. Ele está tentando se autoafirmar com Deus de que o que fez foi a coisa certa. Porém, se fosse, ele não estaria em tal estado. Concordam comigo? E temos um flashback de Estevão que, minutos antes de morrer, em vez de desesperar-se, ele apenas sorria. Nessa cena, Caifás dá a ele a chance de se defender. E Estevão faz sua defesa, cita os antepassados, desde Abraão e toda a história de Israel até ali. E como era de se esperar, todos ali riem dele, debocham, dizendo que ele conhece a lei. E enquanto ele fala, cenas se passam de cristãos se despedindo com seus semblantes preocupados, tudo indicando que estão fugindo agora de uma perseguição severa que está por vir. Gabriela aparece triste, chorando, decepcionada com as ações de Saulo. Ainda enquanto Estevão fala, cenas de Jonatas aparecem, ele está mexendo nas coisas de Saulo. E Gabriela, que pega um lírio seco que tinha guardado, uma lembrança de Saulo. E ali ela o amassa e o joga fora, indicando ali um rompimento entre eles. E para confirmar isso, ela repousa o prendedor de cabelo que ganhou de Saulo. E a cena volta para Estevão, que continua a citar a palavra de Deus. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. E quando ele termina, Caifás o aplaude e pergunta a ele o que se passa na cabeça dele, para alguém que, como ele, se unir aos nazarenos. Ao relembrar a história de Israel aqui, Estevão ele buscou mostrar aos fariseus que ao longo do tempo o povo de Deus repetidamente rejeitou as mensagens e os profetas, da mesma forma como eles agora estavam rejeitando Jesus. Seu objetivo era fazê-los perceber o padrão contínuo da resistência ao Espírito Santo que marcava aquela geração. Quando a cena corta para Saulo novamente, ele está ali, acuado, mas falando com Deus. Diz que não quer errar com o Senhor. Quando ele levanta a cabeça, Gabriela está ali, diante dele. Foi conversar, precisavam falar sobre o que aconteceu. Saulo percebe que ela já não está mais usando o presente que ele deu e conclui que ela não quer mais nada com ele. Porém, ela esperava mais dele, que ele não falasse só isso. E quando vai sair, ele a segura pela mão e diz a ela que ela sabe o quanto a ama. Ela então o questiona, perguntando por que ele foi capaz de fazer o que fez. Ele diz que não teve escolha, mas ela não aceita essa resposta. Diz que ele teve escolha sim, mas ele quis ir contra a fé dela. Ela tenta convencê-lo que ele pode estar errado, porém ele diz que ela está cega, mas ela devolve. E se você estiver cego? E ele acredita ser impossível. Gabriela não quer mais conversa e sai do sinédrio, porém Saulo vai atrás e pede para continuarem conversando. Conversar sobre o que, se você já tomou sua decisão? O que você diz quando Esquece tudo isso, fica comigo. que não era mais Você tá jogando baixo. você, não é Eu amo você, Gabriela. Eu também te amo, Saulo. Mas eu não posso me casar com um homem que mata pessoas inocentes. Ali se inicia uma discussão. Paulo justifica que Estevão blasfemou. Gabriela diz que Saulo também pecou e pergunta se ela tem que fugir por crer em Jesus. E ele pede que ela só não pregue sobre ele, pois odiaria ter que prendê-la. E sem dizer mais nada, Gabriela sai dali. E no dia seguinte, uma reunião no Sinédrio acontece. Estão discutindo o que vão fazer em relação aos seguidores de Jesus. Caifás diz a Saulo que ele está encarregado de prender as pessoas que incentivam a crença em Jesus. Saulo mantém-se calado e Gamaliel aproxima-se. Diz a ele que ainda dá tempo dele desistir. Mas Saulo olha para ele e diz com firmeza que desistir de sua missão é desistir de seu Deus. E ali, diante de Caifás, o sumo sacerdote, Saulo pede permissão para prender
prender qualquer um que falar em Jesus, e Caifás lhe dá sua bênção. Na cena seguinte, Gamaliel vai até os discípulos para dar as notícias das decisões do Sinédrio. E nas ruas de Jerusalém, Saulo começa com seu plano, sai por todos os lados prendendo mais e mais cristãos. Ele não tem pena e nem piedade. Uma perseguição mais ferrenha aos cristãos começou. Em nome da lei, vocês estão presos por fazerem parte da seita dos apóstolos. E agora? Por favor, minha piedade, eu não tenho nem filhos pequenos pra cuidar. Você não sabe o que você tá fazendo. Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Levem ele com os outros. O que tá acontecendo ali? Pedro sai de casa e Saulo, ao vê-lo, pergunta a ele se agora está satisfeito. Gamaliel tenta interceder, pedindo que Saulo pense bem no que está fazendo. Pedro ainda diz que essas pessoas não fizeram nada de errado. E quando Saulo diz que eles foram contra o próprio Deus, então por que você não prende a gente? Diz Tiago, enfrentando Saulo e tomando a frente. Saulo diz que assim seria muito fácil, ele quer que os discípulos vejam o que eles têm causado na vida das pessoas. E ainda o chama de hereges. Pedro diz a Gamaliel e aos outros que eles não têm outra opção. Terão que avisar os outros para irem embora de Jerusalém. Na verdade, aquela perseguição estava contribuindo para que a igreja se espalhasse por toda parte. E assim eles levavam a palavra de Deus para fora de Jerusalém. E depois de todo o ocorrido, depois de Saulo colocar os cristãos na prisão, Saulo sai e se depara com Pedro, que vai até ele, e exige que solte aquelas pessoas. Porém, Saulo vocifera e o acusa de contaminar sua noiva e todas aquelas pessoas a irem contra Deus. Quando Pedro começa a falar que não tem ninguém contra Deus ali, Saulo não se segura e lhe dá um soco na cara. Mas Pedro, ao invés de revidar, lhe oferece a outra face. Pede que bata do outro lado e ainda diz que as leis de Deus não foram criadas para eles se destruírem. Saulo apenas diz que eles podem ter enganado aquelas pessoas, mas a ele, eles não enganam. Quando Saulo vai saindo, Pedro o chama e diz que tem orado por ele. Indo embora, Saulo se depara novamente com o touro que tem afligido seus sonhos e seus dias. Ele fica tão desnorteado que acaba caindo. Gabriela o vê e vai ajudá-lo. É quando ele diz que não foi nada e olha por trás dela, mas já não vê mais nada. Quando Gabriela faz menção de ir embora, ela se volta para Saulo. Será que Deus está se agradando dessa sua missão? Foi ele que me incumbiu dela, o que você acha? Ele ou o sumo sacerdote? Perdeu o temor até com o sumo sacerdote. Nós devemos temer a Deus, não a homem. Mas isso te dá o direito de desrespeitar os escolhidos dele? E se os escolhidos dele forem outros, Saulo? Eles fizeram sua cabeça de tal maneira que eu nem te reconheço mais. Boa noite. E na cena seguinte, alguns dias depois, João chega à casa de Pedro, o cumprimenta e, ao que parece, ele estava ausente há uns 6 meses. Ele foi ali e levou a sogra de Pedro. Eles se cumprimentam e falam sobre a viagem, mas Pedro os avisa que, na verdade, não foi uma boa hora para eles voltarem. Barnabé intervém e diz que depois eles conversam sobre isso. A sogra de Pedro se sente cansada e segue para descansar. Já sentados, João dá as notícias de como foi em Cesareia. Ele diz que o povo está sedento pela palavra e quer saber cada vez mais. Ira, a serva, leva uma infusão para eles, mas ela na verdade está ali como uma espiã de Caifás? Eu acredito que sim. Na cena seguinte, é claro que Ira levou toda a conversa dos discípulos para Caifás, e ele não se conforma que até Samaria já está contaminada por esses hereges, e a essas alturas já chegaram a Damasco. Saulo diz que pode ir atrás de todos eles, só precisa da autorização de Caifás. Ele quer cartas que o respaldem, e se encontrar qualquer um dos nazarenos em Damasco, quer seja homem ou mulher, os conduzirá de volta para Jerusalém, presos. Caifás lhes dará então as cartas de recomendação. No outro dia, Matias chama por Saulo, diz que Jonatas o enviou para acompanhá-lo até Damasco, e Saulo o reconhece como uma das testemunhas contra Estevão. Matias diz que tem sido muito perseguido depois de testemunhar e muitos o culpam pela morte dele. Saulo então permite que ele vá. Enquanto Saulo arruma suas coisas, ele pensa em tudo o que tem acontecido. Nas conversas com Gabriela, na frase de Estevão, que não tem nada contra ele, e de repente ele ouve novamente o touro, e num rompante de desespero ele grita que agora chega e acaba quebrando alguma peça por ali.
E na cena seguinte, Pedro se despede dos apóstolos e sua sogra. Barnabé manda notícias para Felipe e João vai juntamente com ele. Logo ali do lado, Saulo prepara-se para sair também. Ele pede que Matias tome muito cuidado com uma bolsa que há ali, pois há documentos valiosos. E nesse momento, uma ventania vem derrubando essa bolsa e espalhando as cartas de recomendação. Os discípulos, ao verem, vão atrás das cartas e Barnabé consegue ler o conteúdo de uma delas. E Saulo o reconhece como um dos discípulos. Ele cumprimenta Saulo, mas Saulo é ríspido com ele. Toma a carta e segue então para Damasco. Barnabé diz a Tiago que a situação é grave. Precisam avisar os irmãos em Damasco. E ali pega um cavalo de um amigo e segue também para Damasco. E no caminho para Damasco... Senhor, como é que eu vou chegar antes deles lá? Pegando alguma coisa? Que é isso? Eu não consigo ver nada. Que final foi esse? Eu fiquei ansiosíssima pelo próximo episódio. Você ficou até aqui comigo? Quer saber tudo o que vai acontecer no episódio 4? Então cola aqui que assim que sair já preparo tudinho só pra você. Deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, compartilha para que mais pessoas possam conhecer não somente o nosso conteúdo, mas a série em si também. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.